Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Começando com Brandon Villarolo, no The Register. Olha, parece que a ex-conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a Ann Neuberger, está meio preocupada com a infraestrutura crítica do país, né? Bastante preocupada. Ela está apontando o dedo especificamente para cortes de pessoal na CISA, que é a agência de cibersegurança deles, né? Isso aconteceu na administração Trump. Ah, sim. E também o uso de tecnologias, assim, já bem antigas. Coisas que precisam de atualização urgente, sabe? Energia, água, sistema financeiro, o básico. E com menos gente para cuidar disso tudo, qual a saída que ela sugere? Mais tecnologia para compensar? Exatamente. Ela fala em usar inteligência artificial, a IA, para, tentar cobrir essas brechas, para ajudar a achar ameaças mais rápido, responder melhor, talvez até fazer o papel de alguns especialistas que faltam, né? Entendi. Mas o artigo também mostra que o problema é real, né? Não é só teoria. Sim, sim. O texto lista umas coisas sérias recentes. Teve uma falha grave num software chamado ConnectWise, que muita gente de TI usa para gerenciar sistemas de cliente. Imagina o risco. Nossa. E tem mais. Voltou um botnet antigo, o Bad Box 2.0, agora atacando Android TV para fazer fraude. E ainda um vazamento de dados de pacientes com câncer. Parece que foi a gangue Interlock. A segurança digital continua um campo minado, né? Complicado mesmo, não dá para relaxar. Agora, vamos para o Android Police com o Parth Shah. Tem um usuário lá que contou por que largou o Google Chrome no Android. Foi para qual? Então, ele migrou para o Vivaldi. E os motivos são bem interessantes, mostram que o pessoal anda buscando, né? Um dos principais foi a personalização. O Vivaldi, te dá muito mais controle para mexer na interface e deixar do seu jeito. Ah, legal. E ele não perde em compatibilidade, né? Porque usa a mesma base do Chrome, certo? Isso, perfeito. Ele roda no motor Chromium, o mesmíssimo do Chrome. Então, um site que funciona no Chrome, funciona nele. E até as extensões. Isso é, um ponto muito positivo, né? Não dá aquele medo de, será que vai funcionar? Faz todo sentido. E outra coisa que ele elogiou foi a interface em telas maiores, tipo tablet. A barra de endereço fica embaixo, mais fácil de alcançar com o dedão. Boa ideia. E tem mais alguma coisa bacana nele? Tem sim. O Vivaldi já vem com umas ferramentas dentro dele, tipo um bloco de notas, tradutor de página. Aí você não precisa ficar instalando um monte de extensão para isso. Prático. E outra coisa legal, trocar o buscador é muito fácil. Só digitar uma letrinha antes da busca. Tipo, D pro DuckDuckGo, B pro Bing. E pronto. Para quem se preocupa com privacidade ou só gosta de variar, é uma mão na roda. Parece um pacote bem completo para quem quer algo diferente do padrão. Mudando de assunto, lá no /Gear, o Punk Shah fala de uma coisa para o Android que, pegou a ideia do iPhone. Uns anéis magnéticos. Como é isso? É uma ideia bem simples, na verdade. São os anéis fininhos, com imã de um lado e adesivo do outro. Aí você cola na traseira do celular Android ou na capinha mesmo. A ideia é imitar o MagSafe da Apple. Ah, saquei. Então, com isso, um Android pode usar aqueles acessórios que grudam no iPhone. Carregador, carteira... Exatamente isso. Se o seu Android tiver carregamento sem fio Qi, e a maioria dos modelos mais novos, intermediários para cima, tem, esses anéis deixam você encaixar carregador sem fio MagSafe, bateria externa, aquelas carteirinhas finas, suporte para carro. Caramba! Basicamente, abre a porta para todo aquele ecossistema de acessórios magnéticos que antes era só do pessoal do iPhone. Pô, parece uma solução super simples e barata para quem curte essa praticidade do imã. Mas tem algum porém, algum cuidado? Olha, o principal alerta é para o pessoal que usa celular Samsung Galaxy com a S Pen, a canetinha. Parece que o campo magnético do anel pode dar alguma interferência na caneta em certas partes da tela. Bom saber. Então, quem usa muito a S Pen talvez precise testar com cuidado ou, evitar. Mas fora isso, é uma adaptação bem interessante e barata mesmo. Agora, falando de celular novo, Dominic Preston, no The Verge, está falando de vazamentos do Fairphone 6. O que a gente pode esperar desse celular que foca em conserto e sustentabilidade? Os boatos estão fortes. Dizem que lança ainda agora em junho. E a grande novidade parece ser ainda mais foco na modularidade. Além das peças internas fáceis de trocar, que já é a marca deles... Que já é ótimo, né? Sim...
Parece que o design novo pode ter uns pontos de encaixe por fora para acessórios. Acessórios? Tipo o quê? O artigo especula coisas como um porta-cartão que encaixa, um anel de suporte, tipo aqueles pop sockets, só que integrado. Talvez até uns módulos com funções extras, sabe? Meio na linha do que a CMF by Nothing tem feito com o design deles. Interessante. A ideia é deixar o usuário personalizar mais, aumentar as funções do celular de um jeito fácil e, claro, mantendo a ideia de poder consertar, trocar as peças sem drama. Muito bom. E preço, disponibilidade, alguma pista? Olha, aqui tem uma notícia que pode ser boa. O preço esperado é uns 550 euros. Isso é menos que o Fairphone 5 quando lançou. Opa! Se confirmar, deixa ele mais acessível. Agora, a questão de sempre com o Fairphone é aonde vai vender, né? Ainda não confirmaram o lançamento oficial nos Estados Unidos e pro Brasil, então, nem se fala. Mas essa aposta na reparabilidade, agora com mais modularidade e um preço talvez menor, é bem animadora. Falando em tecnologia e, digamos, expectativas frustradas. Lembra daquele blog da Anthropic, a empresa de IA? Aquele que era escrito pela IA Claude? Parece que não vingou, segundo o Kyle Wiggers na TechCrunch. Pois é, né? O tal do Cloud Explains durou pouco mesmo, coisa de um mês e já tiraram do ar. A ideia era bacana, ter a própria IA explicando coisas complicadas de um jeito fácil. E por que pararam? O pessoal não gostou. A recepção foi, digamos, morna. Teve muita crítica sobre faltar transparência, sabe? Não dava pra saber o quanto era realmente a IA escrevendo sozinha e o quanto tinha dedo humano ali editando, reescrevendo. Ah, entendi. Muita gente acabou vendo mais como um marketing de conteúdo disfarçado, usando a IA só para chamar a atenção, do que um teste sério das habilidades de escrita da IA. Faz sentido. E será que a própria Anthropic ficou meio com o pé atrás? O artigo levanta essa bola. Talvez a empresa tenha sacado o risco de ficar promovendo a IA como se fosse uma escritora perfeita, que não erra nunca. É, porque não é assim, né? Claro que não. Mesmo os modelos top, tipo o Claude, ainda dão umas escorregadas. Cometem erros de fato, de lógica ou soltam uns textos meio esquisitos. Manter o blog talvez acabasse expondo demais essas falhas. Aí, encerrar o projeto pode ter sido um jeito de controlar a imagem e evitar passar vergonha, né? Agora, uma notícia que vem lá do fundo. Literalmente. O Pedro Spadoni, no Olhar Digital, está falando dos planos da China de perfurar a crosta da Terra. Bem fundo. O que eles querem com isso? É um plano bem ousado mesmo. Eles querem usar um navio super especializado, chamado Menxiang, que quer dizer sonho, para perfurar lá no fundo do oceano e tentar chegar na chamada descontinuidade de morro. Morro? O que é isso? É a fronteira, tipo a divisa entre a crosta terrestre, onde a gente vive, e a camada logo abaixo, que é o manto. É uma área que a gente ainda sabe muito pouco sobre como funciona. Uau, mas por que ir tão fundo assim? É só pela ciência? Para descobrir coisas? A pesquisa geológica é um motivo forte, sim. Entender melhor como essa fronteira funciona pode ensinar muito sobre como o planeta se formou, sobre terremotos, vulcões, mas não é só isso não. Tem mais coisa. Tem. O projeto também está de olho em recursos naturais. Eles querem ver se encontram reservas de petróleo e gás natural nessas camadas super profundas. Imagino que não seja fácil fazer um buraco desses. E tem alguma treta envolvida? Alguma polêmica? Fácil não é. Com certeza. É um desafio tecnológico gigante. O artigo até diz que se inspira num projeto antigo dos Estados Unidos, dos anos 60, o projeto Morrow, que nunca deu certo. Sei. E polêmica tem, sim. A principal é onde eles vão fazer isso. No Mar do Sul da China, uma área que já é super disputada entre a China e vários outros países. Sim. Perfurar ali, mesmo que a China diga que é em águas internacionais, joga mais lenha na fogueira geopolítica. E claro, sempre tem a preocupação ambiental quando se mexe tão fundo no mar, né? Agora uma história com um lado humano pesadíssimo vinda lá do Reino Unido pela Wall Tilt e AFP. Ex-gerentes dos Correios de lá recebendo indenizações bilionárias. O que foi que aconteceu? Nossa, essa história é um escândalo enorme que abalou o Reino Unido. Se arrasta há anos, milhares de gerentes de agências dos Correios foram acusados injustamente de roubo, de fraude, erro contábil. Isso entre 99 e 2015. Milhares. Sim, muita gente perdeu emprego, economias, a reputação foi pro lixo, alguns foram presos e tem relatos até de suicídio por causa do estresse, da vergonha. Foi terrível. Meu Deus.
Mas como tanta gente foi acusada erradamente assim, qual foi a causa? A culpa foi de um sistema de computador, um software de contabilidade chamado Horizon, que a Fujitsu forneceu para os Correios. O sistema tinha falhas, tinha bugs que criavam diferenças nos caixas das agências. E aí? E aí que, em vez de investigar o raio do software, os Correios botaram a culpa nos gerentes. Forçaram eles a cobrir os rombos do próprio bolso e ainda processaram centenas deles criminalmente. Um absurdo. Que pesadelo. E como isso tudo veio à tona agora para gerar essas indenizações? Foi uma batalha na justiça que durou anos, movida por um grupo de vítimas. Mas o caso explodiu mesmo na mídia recentemente, principalmente depois que fizeram uma série de TV contando a história. Ah, a série ajudou a pressionar. Exato, gerou uma comoção pública, pressão política, e agora o governo britânico está separando mais de 1 bilhão de libras, dá quase 8 bilhões de reais, para indenizar as mais de 7 mil pessoas afetadas. É visto como um dos maiores erros judiciais da história britânica. Um exemplo triste de como falha de tecnologia e negligência podem destruir vidas. Falando em tecnologia, só que agora para defesa. Ed Vinino, no Mundo Conectado, traz uma notícia da Europa. Drones que voam sem precisar de GPS. Como é que funciona isso? É um projeto interessante da Maxar Intelligence, aquela empresa famosa pelas imagens de satélite, junto com a Saab, a empresa sueca de defesa. Eles estão desenvolvendo drones táticos para uso militar, que são autônomos e navegam sem depender do sinal de GPS. E por que isso é tão importante assim para a área militar? Porque em guerra, hoje em dia, o sinal de GPS vira alvo fácil. O inimigo pode bloquear o sinal, o que chamam de jamming, ou até falsificar, spoofing, mandando informação errada. Entendi. Aí o drone que depende só do GPS fica perdido ou vai parar no lugar errado. A gente viu muito isso na guerra da Ucrânia, por exemplo. É uma tática comum e que funciona. Tá, mas então como é que esses drones novos vão saber onde estão? Eles vão usar o que chamam de inteligência geoespacial avançada. Vão combinar dados dos sensores do próprio drone, tipo câmera, sensor de movimento, com mapas 3D super precisos e talvez usem outras tecnologias junto, como reconhecer o terreno ou se localizar por sinais de rádio. A ideia é que o drone consiga se achar e ir até o alvo sozinho, mesmo se o GPS não estiver funcionando ou não for confiável. É uma capacidade cada vez mais essencial na era dos drones militares. Agora uma dica mais pro dia a dia de quem usa Android, do Android Policy, texto do John Gilbert. A ideia é organizar a tela inicial em zonas de foco. O que é isso exatamente? É um jeito de organizar a tela do celular pensando mais em como a gente usa, na ergonomia, do que só em deixar bonitinho, sabe? A ideia central é dividir a tela em áreas, pensando onde a gente toca mais fácil e para onde o olho vai primeiro. E como seria essa divisão na prática? Pode dar um exemplo? Claro. O autor sugere, primeiro, achar a zona de alcance do polegar. É aquela parte de baixo da tela onde a gente alcança fácil com uma mão só, né? Ali ele diz para colocar os apps que você mais usa: WhatsApp, câmera, navegador. Faz sentido. Depois tem a zona de foco visual, que geralmente é a parte de cima da tela, para onde a gente olha primeiro. Ali, ele sugere botar widgets com informação rápida: agenda, previsão do tempo, notícias. E aqueles apps que mais distraem a gente, tipo rede social, joguinho, vão para onde? A dica é tirar eles da frente, mover para uma segunda tela ou esconder dentro de pastas, para não ficarem ali, fáceis de clicar por impulso, sabe? Boa. O autor diz que fazendo isso ele passou a perder menos tempo caçando app e diminuiu o uso daqueles que só roubam nossa atenção. É uma organização mais funcional, pensando em produtividade, não só na aparência. Para fechar nossa rodada de hoje, Chetan Jaiswal, na Fast Company, via The Conversation, fala de um termo que está rolando por aí: vibe coding. Codificar na vibe. Que história é essa? O nome é curioso, né? Basicamente, é usar essas ferramentas de IA generativa tipo ChatGPT, Copilot, Gemini, para escrever código de programação. Só que em vez de dar instruções técnicas precisas, você descreve o que quer em linguagem normal, às vezes até meio abstrato, baseado numa sensação. Como assim? Tipo, pedir para IA: cria uma animação para o site que seja bem legal e reaja com a música. Ou faz um botão com uma pegada meio retrô,
Coisas assim, mas na base da vibe mesmo. Pô, parece que facilita muito, né? Especialmente para quem não é programador profissional. Sim, esse é o grande atrativo. Pode diminuir a barreira para criar coisas simples, fazer protótipos rapidinho. Alguém tem uma ideia visual, funcional e pede para a IA gerar um código inicial, sem precisar saber todos os detalhes técnicos. E até para quem já programa, pode acelerar tarefas repetitivas ou ajudar a testar bibliotecas novas. Mas tem algum risco nisso aí? Não pode dar ruim. Com certeza. Os riscos existem e não são pequenos. Aí que mora o perigo. O código que a IA gera pode parecer que funciona direitinho, mas pode ter falhas escondidas, de lógica, brechas de segurança, ou só ser um código ineficiente. E o problema é que nem sempre a IA percebe os próprios erros. E a pessoa que pediu o tal Vibe Coder pode não ter conhecimento para revisar e consertar o código direito. Entendi. Por enquanto, é mais uma ferramenta para ajudar, sabe? Interessante, mas está longe de substituir o trabalho cuidadoso, a análise crítica de um desenvolvedor humano experiente. Usar isso aí às cegas pode criar uns problemões lá na frente.